Os meus alunos, de modo geral, eles tinham uma objeção, né, uma reclamação muito frequente, que era o seguinte: que raio é isso de persona? Que raio é isso? E a gente vai chegar lá. E o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com marketing de modo geral, sempre tem lá, conheça o seu público-alvo, seu público-alvo, seu público-alvo. Beleza, então o que acontece de modo geral quando as pessoas chegam, principalmente no meu treinamento, tá? Elas falam, pra quem que você vende, né? Quem é a pessoa que você vende? É uma mulher, ela mora em Brasília e ela é da classe B. É isso que as pessoas sabem sobre os clientes dela. E quando elas sabem? E aí a gente introduziu para essas pessoas o conceito de persona, que é você saber um pouco mais do seu público, você saber um pouco mais sobre essa pessoa. Tá, só que isso aqui, para muita gente, é extremamente confuso. Então, quando eu falo para a pessoa que você tem que dar um nome, colocar uma fotinha, e isso, aquilo explode a cabeça da pessoa, porque ela assim, Camila, não faz sentido isso. Como é que eu vou direcionar a minha comunicação para uma pessoa? Como é que eu vou direcionar a minha comunicação para o João Paulo, por exemplo, se eu vendo um monte de outras pessoas? E aí a gente começou, então, a aprimorar esse processo de entender como que o sistema que eu uso pode ser replicado por aquele aluno e como que eu comecei a enxergar isso. E aí eu li esse livro chamado Great Leads. E aí, esse livro deu um boom na minha cabeça, quando eu comecei, então, a entender um pouco mais sobre como que esse sistema, né, da geração de conteúdo, matar as objeções e tudo mais, funciona. Então, lá no Great Leads, em algum momento, ele fala lá que, em outras palavras, mesmo quando está vendendo o mesmo produto para todos, as pessoas que você aborda reagirão a apenas um tipo de anúncio, dependendo de quão conscientes elas estiverem de quem você é e do que está vendendo. Então, essa foi a base para a gente começar, então, esse processo de mudança, para deixar mais claro para as pessoas o seguinte: o produto que você vende é o mesmo. Então, o treinamento que você vende, a capinha de celular que você vende para a vovó, você vende para o executivo, o produto é o mesmo. O que muda é como que você comunica isso. Até aí, para muita gente, não tem nenhuma novidade, né? Eu vendo o mesmo produto e a gente tem, então, as objeções ali, as abordagens diferentes. Lá ele explicou sobre os 5 níveis de consciência do cliente. E isso começou, então, a fazer muito sentido para mim dentro desse contexto. Então, assim, a diferença de uma pessoa que compra o meu produto ou não é o quanto ela sabe ou não sobre o meu produto, o quanto ela sabe ou não sobre o meu mercado. Essa é a diferença. Então, é nisso que a gente tem que começar a entender. O que o cliente já sabe sobre a gente. O que o cliente já sabe sobre o seu produto, o que o cliente já sabe sobre o seu negócio. E aí ele faz essa estruturação, que é um processo, né, de linha, que ele começa lá. As pessoas estão inconscientes sobre o seu produto, elas não sabem que ele existe, elas estão conscientes do problema que o seu produto resolve, mas elas ainda não sabem que você pode ajudar, elas sabem que você oferece uma solução para aquilo, mas elas ainda não sabem que você está vendendo alguma coisa, elas se tornam conscientes do produto e elas se tornam totalmente conscientes. Na parte prática, o que isso quer dizer? Vou pegar o meu exemplo, tá? Eu venho no treinamento, então, que ajuda as pessoas a vender mais usando as mídias sociais, então, qual é a sequência ali? A pessoa, em algum momento, ela acha que não precisa vender mais. Está tudo tranquilo, tudo sossegado, está vendendo bastante, o tráfego dela está funcionando, as copies dela estão convertendo e ela acha que não precisa mexer e está tudo certo. Aí o que acontece? Chega a crise, chega um concorrente, chega alguma coisa e as vendas começam a cair. Aí ela começa a ficar preocupada. Pô, como que eu vou vender mais? E aí nesse processo dessa busca de informação, ela pode ir lá, eu vou pro Google, eu vou fazer um blog, eu vou, sei lá, fazer um lançamento, eu vou fazer qualquer outra coisa. E aí ela percebe que as mídias sociais podem ajudá-la. Opa, esse negócio do Instagram aí é interessante. Vou estudar um pouco mais sobre isso e ver como que isso pode funcionar no meu negócio. Aí ela pode conhecer o meu produto, o meu treinamento, e aí ela conhece a oferta, que é quanto custa, parcelamento e tal. Então, essa é a estrutura básica que a gente vem trabalhando, então, nessa questão da produção do nosso conteúdo. Então, quando a gente fala em persona, eu não estou dizendo que está errado, né? Você dá um nome, uma carinha e tal, é o jeito que você preferir. Mas nós estamos começando a focar mais no o que a gente precisa falar para atender os mais diversos públicos em relação a isso.